Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição dessa semana e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, o dia hoje começou com a apresentação de Ramon Dias, novo treinador do Vasco da Gama. Hoje ele concedeu entrevista coletiva, falou pela primeira vez ali com os jornalistas. E eu vou colocar aqui alguns trechos do que disse Ramon Dias, que prometeu um time competitivo. O Vasco vai brigar ali, o Vasco vai voltar a competir no campeonato. Segundo o que disse Ramon Dias na sua primeira fala, né, como treinador do Vasco da Gama. Ele também falou sobre reforços, né? Garantiu que o Vasco vai sim buscar reforços nessa janela de transferências. A gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também do interesse do Vasco no lateral esquerdo do Atlético Goianiense. Falaremos sobre Orediano, que está na mira do Boca Juniors, e também sobre Riquelme, que deve deixar o Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouco para a gente bater os 200 mil vascaínos aqui no canal, então se você não for inscrito, se inscreva agora. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando da Golcase, hein? Tá aparecendo o QR Code na sua tela, você pode apontar a sua câmera e ir direto pro site da Golcase e aproveitar a promoção que tá rolando de capinhas de celular. Você compra 2 capinhas da Golcase, ó, personalizadas do Vascão, e leva 4, isso mesmo, compre 2, leva 4, basta utilizar o nosso código promocional, o código Vasco da Gama, que está aparecendo também aí logo abaixo do QR Code e tem aqui na descrição desse vídeo. Então ainda está de pé a promoção lá na Golcase, você pode ir através do link no QR Code ou então aqui na descrição desse vídeo, capinhas oficiais do Vasco da Gama para qualquer celular, tem para iPhone, todos os modelos de iPhone, todos os modelos de Motorola, LG, Samsung, enfim. Você escolhe o seu modelo preferido. Link na descrição e também no QR Code. Bom, meus amigos, agora há pouco, logo após o almoço, né, por volta ali de 12h30, o Vasco apresentou de forma oficial o seu novo treinador. Ramon Dias concedeu entrevista coletiva na Vasco TV. Falou pela primeira vez como treinador do Vasco da Gama, né? Ele que terá um grande desafio de tirar o Vasco dessa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. O Vasco 19º colocado, afundado na zona do rebaixamento e que tem agora, no trabalho do Ramon Dias, uma esperança de tentar reverter essa situação. E Ramon Dias chegou falando, primeiro, sobre o orgulho que ele tá de vir trabalhar no futebol brasileiro, de vir trabalhar no Vasco da Gama, falou sobre esse desafio e deu as suas primeiras impressões sobre esse novo momento, né, no futebol brasileiro y no Vasco da Gama. Confiro o que dice Ramon Dias. Tengo que agradecer al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar acá. Siempre quise venir a Brasil a este fútbol, porque es un fútbol competitivo, donde siempre la competencia es muy alta, y eso es lo que me gusta. Así que primero tengo que agradecer a los dirigentes, al club, por esta oportunidad y también agradecerle a ustedes por la presencia, que va a ser un año muy importante para nosotros y tenemos que estar todos juntos para poder salir de esta situación. Dirigentes, hinchas, jugadores, entrenador. Así que tenemos que estar todos juntos para que podamos lograr lo que queremos. Y también pensar en grande, porque no es solo pensar hoy, sino también en el futuro. Tienen un equipo joven y algunos jugadores de experiencia, pero necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación. Estamos trabajando muy duro para poder recomponer y que el equipo conozca la idea que tenemos, que vamos a competir duramente y por eso estamos acá. Pero te digo, les agradezco
a todo Brasil, a Vasco, por esta oportunidad y vamos a trabajar muy duro. Depois ele fala sobre reforços, né? Ele foi perguntado sobre reforços. O Vasco precisa contratar. Ele foi perguntado, Ramon, a quantas andas isso? O Vasco já está negociando, você indicou algum nome? Como tá? Ele não quis entrar, né, muito a fundo nessa situação, não quis dar muitos detalhes, mas garantiu que o Vasco está trabalhando para buscar reforço e garantiu também que o Vasco terá uma equipe competitiva nesse campeonato brasileiro. Confira. Sí, nosotros estamos trabajando mucho con él. Que vamos a reforzar esa zona. Lo primero que hablamos con él, que necesitamos en algunos sectores reforzar el equipo. Y bueno, eso estamos trabajando, no vamos a decir por ahí las posiciones ni la cantidad, pero seguramente vamos a reforzarlo porque el equipo lo necesita. Así que la gente se quede tranquila, ya hemos hablado con él. Y nos hemos comprometido a armar un equipo competitivo y seguramente en esa zona lo vamos a reforzar. Então tá aí, né? Essas foram as primeiras palavras de Ramon Dias como treinador do Vasco da Gama. Vai ter muito trabalho, com toda certeza. Afinal de contas, coloca a tabela aí na tela, meu amigo. A situação tá muito complicada. O Vasco nesse momento é o 19º colocado, tem apenas 9 pontos, a mesma pontuação do América Mineiro, que é o lanterna. E nessa rodada, o Cuiabá ganhou, já está lá em cima. O Santos perdeu na rodada, mas já tem 16 pontos. O Bahia perdeu, tem 13 pontos, 4 pontos a mais que o Vasco. O Corinthians tem 15, mas também tem um jogo a menos. Então a situação muito complicada do Vasco. Vamos ali, do 13º para baixo, né? O Cuiabá tem 19 pontos, olha só. O Cuiabá já tem 10 pontos a mais que o Vasco. O Santos tem 16, o Corinthians tem 15, o Bahia tem 13 e abrindo a zona do rebaixamento. O Goiás, que joga hoje, tem 11 pontos, o Curitiba também tem 11 pontos, o Vasco tem 9 e a equipe do América tem 9 pontos. O Goiás encara hoje o Atlético Mineiro, lá em Goiânia. E vamos ter que torcer aí, né, para o Atlético Mineiro vencer a equipe do Goiás. Situação realmente constrangedora do Vasco no campeonato e a gente torce para que Ramon Dias consiga mudar essa situação. Bom, vamos falar agora aqui de mercado da bola, possíveis saídas e possíveis chegadas. O Vasco já tem aí 2 saídas confirmadas, né? Pedro Raul e Juan Cruz. Pedro Raul aceitou a proposta do Toluca do México e vai para a equipe mexicana para a sequência dessa temporada. O Vasco vai receber ali $5 milhões pela venda do jogador em 2 parcelas. A primeira parcela no momento da assinatura do contrato do Pedro Raul, o Vasco vai receber $2,5 milhões. E daqui a um ano, o Vasco vai receber mais $2,5 milhões pela venda do Pedro Raul. Ele vai assinar um contrato de 4 anos com a equipe do Toluca do México. O Juan Cruz também está deixando o Vasco, jogador que estava emprestado pelo Santos e está indo para o futebol da Bulgária. Então o Vasco perdendo aí os seus 2 atacantes na janela. Tudo bem, os 2 já não estavam sendo titulares, né? O Juan Cruz, por exemplo, jogou 2 partidas só e foi muito mal. Pedro Raul vinha numa fase horrorosa. Mas o Vasco vai precisar ir para o mercado buscar um atacante com toda certeza. O Vasco encara o Atlético Paranaense no próximo domingo e, bom, parece que o time do Vasco vai ainda mais enfraquecido para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque na janela, meu amigo, até agora o Paulo Brax não demonstrou, né? Ele falou que ia traçar uma linha reta e não sei o que, um papo de coach para lá e para cá, e até agora, contratação que é bom, a gente não tem. Bom, uma outra informação sobre possível saída aqui. Riquelme, o lateral esquerdo Riquelme, informação do Lucas Pedrosa. O Vasco definiu que vai emprestar o lateral esquerdo Riquelme. O jogador se recuperou de uma grave lesão no joelho, voltou a treinar normalmente, mas ainda não jogou pelo Vasco. Com isso, na próxima semana, o empréstimo do jogador deve ser sacramentado, ele deve ser emprestado para um time do futebol europeu. O Vasco que está de olho em outro lateral esquerdo. O Vasco tem interesse na contratação de Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense. O jogador revelado pelo Goiás tem 26 anos de idade e fez 12 jogos na atual campanha do Dragão na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu conversei com um membro da diretoria do Atlético Goianiense que confirmou que as conversas existem, mas que até o momento o Vasco não enviou a proposta oficial. Mas o Vasco tem interesse na contratação do Jefferson. Outra situação aqui é sobre Orediano, né? O Boca Juniors voltou a consultar a situação de Orediano e o Vasco pediu ali 72 horas para poder avaliar essa situação, né? O Orediano passar por uma avaliação ali do novo treinador, da nova comissão técnica, para saber se vale a pena liberá-lo ou não.
mas o Boca Juniors tem interesse e pode investir forte para tentar tirar o Herediano do Vasco da Gama. Basicamente é isso, meus amigos, isso que eu tinha para falar nessa primeira edição. Volto mais tarde com a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.